Oi pessoal, voltamos para o capítulo 3, mais uma videoaula do capítulo 3. Agora então, vamos trabalhar um pouquinho com o produto vetorial. Vamos definir o produto vetorial e analisar algumas propriedades ainda nessa aula, ok? Então, o que é um produto vetorial por definição? Antes de definir o produto vetorial, vamos lembrar que nós já vimos a multiplicação por escalar, que é um número escalar que multiplica um vetor, gerando como resultado um vetor. Vimos o produto escalar entre dois vetores que gera um escalar, um número real. E agora vamos definir mais um produto que chama produto vetorial. Tá? Então, eu tenho dois vetores no R3 e vou definir o produto vetorial. Eu falei dois vetores no R3 porque a gente vai ver que o produto vetorial está definido no R3 e não está definido no R2. Ok? Então, por isso que eu preciso agora ter dois vetores no R3, eu vou escrever as suas formas analíticas, x1, y1, z1, e um vetor v, que eu vou chamar x2, y2, z2. Então vamos ver aqui uma definição, tá, pessoal? Depois a gente vai ver como é que eu posso reescrever esse produto vetorial de uma forma mais reduzida. Tá? Mas olha só, isso aqui é uma definição. Olha só tudo que está dando o resultado do produto vetorial, que a notação mais usual para este produto é o símbolo de multiplicação na forma em x para nós. Tá? Então vai ser U vezes V. Tem uma outra notação também, mas essa daqui vai ser mais comum para a gente. Olha só, eu tenho produtos entre algumas coordenadas, diferenças aqui entre esses produtos. Eu tenho adições e subtrações. Coisa meio doida, né? Mas eu vou mostrar uma maneira que é bastante fácil de lembrar, tá? Dessa definição. Para fazer esse produto vetorial e escrever desta forma, dessa definição, olha só. A componente, isso vai gerar um vetor. Então eu vou ter uma componente desse vetor, equivalente à abscissa, uma ordenada e uma cota. A componente abscissa não envolve a abscissa dos vetores U e V nessa operação. Envolve o Y1, Y2, Z1 e Z2. Tá? Então, olha só, fica o produto entre a ordenada de um e a cota de outro. Menos, tem uma diferença aqui, agora é o contrário, tá? A cota de um e a ordenada do outro. Tudo isso vezes o vetor ida basicamente. Então, tudo isso é a abscissa do meu vetor resultante aqui do produto vetorial. Menos. Agora, a ordenada, na operação para eu encontrar a ordenada, não envolve as ordenadas dos vetores U e V. Envolve x1, x2, as abscissas, e o z1, z2, as cotas. Lembra que eu falei para vocês o probleminha do trem? Pois é, tem de volta, vai ter trem, de vez em quando tem uma aula, vai passar um trem tanto. Tá? Aí eu paro de falar quando a gente passar. Então eu vou ficar com a abscissa vezes uma cota, x1, z2, menos, agora o contrário, a cota vezes a abscissa, z1, x2. Tudo isso é a ordenada do vetor. E para calcular a cota, o vetor resultante do produto vetorial, eu não levo em consideração as cotas desse cálculo aqui, as abscissas e as ordenadas. Então vai ficar x1, y2 menos, agora o contrário, y1, x2, tudo isso é a nossa cota. Tá? Posso escrever esse vetor da sua forma analítica, mas não vou usar ainda essa forma analítica porque tem uma maneira muito mais simples, muito mais resumida de eu poder escrever e também de calcular o produto vetorial. Porque se toda vez que eu for calcular o produto vetorial eu tiver que fazer todas essas contas separadamente, acho que é mais difícil. Então tem uma forma que eu posso reescrever esse cálculo todo aqui, que é uma forma conhecida de vocês como determinante. Claro que quando a gente fala em determinante, a gente fala em determinante numérico. Então aqui a gente faz uma analogia com um determinante, porque parece um determinante, mas só que envolve vetores. Mas as operações e as propriedades de determinantes são todas as mesmas que a gente usa aqui. Tá? Então eu posso calcular esse produto vetorial escrevendo um determinante 3 por 3, onde na primeira linha do determinante eu escrevo os vetores
e K. Aí, nesta ordem em que eu escrevi o produto vetorial, na segunda linha eu coloco as coordenadas do vetor U, que eu chamei de x1, y1, z1. E na terceira e última linha as coordenadas do V, que a gente chamou de x2, y2, z2. Se vocês resolverem este determinante aqui, vocês vão chegar nesse mesmo resultado que tu obtens aplicando diretamente a definição do produto vetorial. Só que dessa maneira eu acho que é bem mais simples de se resolver. Para poder entender isso, a gente vai pegar para dar um exemplo, tá? Então, só antes de fazer o exemplo, uma outra anotação que talvez não seja tão usual quanto esse símbolo de multiplicação, mas que também vocês vão encontrar em vários livros, que é essa anotação aqui, ó, escrever o produto vetorial de U vezes V ou U. Esse símbolo aqui a gente usa muito em lógica, que é o símbolo operacional E, U, EV, ou vocês podem pensar que é o acento circunflexo ali no meio entre U e V, tá? E a gente lê o produto vetorial de U por V, ou simplesmente U vetorial V, tá? Para entender, vamos pegar um exemplo. Para fazer um exemplo, né, eu deixei em aberto aqui, para a gente poder usar vetores que a gente invente aqui na hora. Tá? Usa vetores bem simples aqui para os nossos cálculos ficarem fáceis. 1, 0, menos 2 e sei lá, 0, menos 1 e 3. Bem bonitinhos, com bastante zero, facilita a nossa conta. Então, o produto vetorial de U por V, que eu vou escrever na forma mais simplificada, que é essa de determinante, tem a primeira linha, os vetores da base canônica, I, J e K. Na segunda linha, pela ordem que eu estou escrevendo o produto, seria 1, 0 e menos 2. E 0, menos 1 e 3. E vamos resolver como se resolve um determinante 3 por 3. A gente pode utilizar a regra de Sarri. Seria repetir as duas primeiras colunas, ou as duas primeiras linhas aqui e fazer a multiplicação. Então, como é que fica isso? Vai ficar aqui, ó. Primeira diagonal principal, I vezes 0 vezes 3, 0 vezes o vetor I. Depois as diagonais paralelas aqui. Seria J vezes menos 2 vezes o 0, 0J. E depois seria K vezes o 1 vezes o menos 1, que gera menos K. Depois a gente subtrai o resultado dos produtos das diagonais secundárias, né? Então vai ficar menos 0 vezes 0 vezes K, menos 0 vezes o vetor K. Depois, menos 1 vezes menos 2 vezes I, menos 1 vezes menos 2, 2I, como eu tenho que subtrair, então menos 2I. E por fim, 3 vezes 1 vezes J. Daria 3J, como eu tenho que subtrair, menos 3J. Olha só, o resultado do meu produto vetorial de U por V gerou um vetor na forma de combinação linear, ficou 0I com menos 2I. Então, menos 2I. 0J com menos 3J. Menos 3J. E menos K com menos 0K, menos K. Que na sua forma analítica de representação, eu posso escrever apenas as coordenadas do vetor. Menos 2, menos 3 e menos 1. Então, o resultado do produto vetorial, U por V, gerou o vetor menos 2, menos 3, menos 1. Ou, se preferir, também pode escrever esse vetor como sendo menos o vetor 2, 3, 1. Ou seja, é o vetor oposto ao vetor de coordenadas 2, 3 e 1. Certo, gente? Tudo bem. E a gente vai ver das propriedades, são 10, se não me engano, a gente vai ver 5 na aula de hoje e depois as outras na próxima videoaula, tá? Então, falando aí do produto vetorial, a gente vai falando das propriedades do produto vetorial. Primeira propriedade que a gente vai falar, tá? Que o produto vetorial de um vetor com ele mesmo gera o vetor nulo.
independente de quem seja o vetor U. Essa é uma propriedade direta de determinantes. Tá? Eu posso reescrever esse produto aqui, né? Lembra? Fazendo IJK na primeira linha do determinante. O vetor U, né? A gente pode definir o vetor U como sendo um XYZ qualquer. Então ficaria XYZ, de novo XYZ. Aí nós temos propriedades determinantes. Determinantes que possuem duas filas, que podem ser linhas ou colunas. Neste caso aqui são duas linhas iguais, resulta no zero. Nesse caso, o nosso zero é o vetor nulo, porque todos os elementos zero multiplicados por IJK, então é o vetor nulo. Tá? Então é uma propriedade determinante. Todo determinante que tem duas filas iguais gera no zero. Nesse caso, determinante compõe vetores, então vetor nulo. Tá? Então é uma propriedade direta de determinantes. A segunda propriedade, bastante interessante, que é a propriedade que diz que o produto vetorial não é comutativo. Então, tu não pode simplesmente trocar a ordem do produto vetorial, porque tu não obtens o mesmo resultado. Mas o resultado é interessante porque quando tu trocas essa ordem, tu obtém vetores opostos. Isso não é igual. Eu tenho que botar o sinal de menos em evidência. Então, o resultado do vetor que eu obtenho trocando a ordem do produto vetorial são vetores opostos, tá bom? Então, a gente pode verificar, acho que é mais fácil aqui verificar rapidinho, né, com dois vetores. A gente pode usar aqui para ter como exemplo, né? Isso que eu vou fazer não é uma demonstração, é uma verificação. Então, vamos pegar de novo os vetores 0, 1 e 2, vou botar um 0 aqui para ficar mais simples. 1, 13, 0. E vamos calcular o vetorial V. O que dá aqui? IJK, 0, 1, 2, 1, 3, 0. Multiplicando, eu tenho 0i, depois eu tenho J vezes 2 vezes 1, 2 J's. Depois eu tenho K vezes 0 vezes 3. Depois menos K. Depois 3 vezes 2 vezes I vai dar menos 6I. E depois 0J. Então, olha só. O resultado de U vetorial V gerou o vetor na sua forma analítica. 0 com menos 6, menos 6. Depois 2 com 0, 2. E depois menos 1. Esse é o vetor gerado quando eu faço o produto vetorial U vezes o V. Vamos fazer o contrário agora? Vamos fazer V vezes U. IJK 1, 3, 0, 0, 1, 2. O que vai dar aqui? 3 vezes 2, 6i. Depois J vezes 0, que é 0J. Depois K vezes 1 mais K. Agora, 0 vezes 3 vezes K, 0K. 1 vezes 0 vezes I, 0I. E 2 vezes 1 vezes J, menos 2J. O que temos aqui? 6i com 0i, 6. 0J com menos 2J, menos 2. E 1K com 0K, 1. Olha só os vetores resultantes. Menos 6, 2 e menos 1. E aqui 6, menos 2 e 1. Então, resultado do produto vetorial quando tu inverte a ordem dos vetores é que gera vetores opostos. Isso também é uma propriedade de determinante. Quando tu troca duas filas ou duas linhas, a gente está falando em linhas agora, daí você vai mexer nas linhas, não nas colunas. Então, quando tu fala nas propriedades determinantes, fala em filas, mas aqui a gente vai usar só as linhas. Se eu troco duas linhas de lugar no determinante, que eu recalculo o determinante, eu obtenho como resultado resultados opostos simétricos. No caso, quando eu trabalho com determinantes reais, são números reais. Então, se um dá 2, o outro vai dar menos 2. Assim por diante. Terceira propriedade, tá? A terceira propriedade também é uma distributividade. Então, tem uma adição de vetores que foi associado, V como W, e a esse resultante aqui eu
eu tenho um produto vetorial, tá? Então essa propriedade diz que eu posso, então produto vetorial de V com W somados. Então essa propriedade diz que eu posso distribuir em um produto vetorial de U com V e somar o resultado ao produto vetorial de U com W. Eu vou deixar essa propriedade para que vocês façam uma verificação, se não quiser fazer uma demonstração. Para fazer demonstração, tem que definir os três vetores. Um deles vai ser x1, y1, z1, x2, y2, z2 e assim por diante, tá? Mas isso também entra numa propriedade de determinantes. Quando tu tem adição de determinantes, tu pode separar em dois determinantes, também entra ali. Sugiro uma verificação, tá? Pega três vetores numéricos já e faz os cálculos nas duas formas. Na quarta propriedade, também propriedade de determinante, é quando tu tens um escalar multiplicando uma linha do teu determinante, tá? Então, sempre que tu tens um número real que multiplica uma linha toda do teu determinante, esse escalar pode ficar em evidência, né, na frente do determinante e multiplicar o resultado do determinante. Também vou sugerir, mas a gente faz, isso aqui não é tão demorado, a gente pode fazer, ó, um escalar que multiplica um vetor U vezes produto vetorial, um vetor V. Eu posso colocar esse escalar em evidência e primeiro resolver o produto vetorial aqui. Se eu faço isso, na verdade, vamos escrever aqui genericamente, que fica mais fácil, tá? Considerando que o meu vetor U seja x1, y1, z1 e que o meu vetor V seja x2, y2, z2, o produto vetorial, vou fazer esse primeiro parte aqui, tá? M vezes U vezes V. Isso aqui vai ser primeira linha, desculpa aqui, vezes vetorial. Primeira linha, I, J, K. N é um escalar. Então, um escalar que multiplica um vetor U vai ficar mx1, my1, mz1. E aqui x2, y2, z2. Esse número real que está multiplicando toda uma linha, tu pode fazer isso com ele. Colocar ele em evidência e aí então obter o produto vetorial de U com V. Tá? Sugiro tomar os mesmos vetores que tomaram anteriormente para poder fazer essa verificação, tá bom, gente? Não vou fazer todas as propriedades aqui, mas qualquer dúvida depois vocês entram no horário de dúvidas online. E por fim, não é a última propriedade, mas a última de hoje, desta aula, é que se o resultado de um produto vetorial der zero, esse zero é vetor nulo, tem duas possibilidades, tá? Entre elas, o caso particular é a primeira. Ou um desses vetores é vetor nulo, porque também por propriedade determinante, né? Se tu tens uma linha toda nula, o teu determinante se anula, porque todos os termos vão ficar multiplicados por zero. Então, ou um desses vetores é nulo, ou em nenhum deles sendo nulos, eles são colineares. Colineares. Olha só, o primeiro exemplo. Por que U vetorial U dá zero? Dá o vetor nulo? Olha, eles são colineares. U e U são colineares. O que é ser colinear? Ter mesma direção. Não ser nulo, né? E ter mesma direção. Sentido pode ser o mesmo ou não. E tamanho pode mudar ou não. Mas ser colinear é ter mesma direção. Se eles são colineares, e vamos supor que eles não sejam iguais, que não seja o primeiro caso, eu posso escrever que U é igual a K vezes o vetor V. Então vamos escrever o produto vetorial de K vezes V, que é U, K vezes V, por V. Olha só. Pela propriedade anterior, esse meu K pode ficar por último no cálculo, né? Eu posso fazer o produto vetorial e depois multiplicar por K. Então isso aqui ficaria K, que multiplica V vetorial com ele mesmo. V
com ele mesmo. Primeira propriedade. Isso vai dar K, que multiplica o vetor nulo, que por sua vez vai dar vetor nulo. Sugiro uma verificação, mas isso basta como uma demonstração. Por hoje é só. Voltamos no próximo vídeo. Obrigada.